Olá, queridos, graça e paz. Nesta noite de 2 de março de 2022, eu estarei trazendo uma palavra para o seu coração. A palavra do Senhor fala, irmão, no livro de 1 Samuel 16, que Davi é ungido como rei. A Bíblia faz menção em dizer que Saul, ele foi rejeitado por Deus, porque porque Saul fez coisas que não glorificaram o nome do Senhor. Então o Senhor, irmão, o rejeitou como rei. Então a Bíblia faz menção em dizer que Deus, ele chamou Samuel para ungir um novo rei. E a Bíblia diz que Deus, ele conduziu a Samuel até a casa de Jessé. E quando chegou lá, irmãos, Deus iria confirmar um novo rei. Só que quando Samuel olhou, viu Eliabe, ele falou que certamente seria esse. Mas o Senhor não confirmou, não testificou. Samuel mais uma vez olha para Abinadab e disse: certamente será esse. Mas Deus, irmão, mais uma vez não o confirmou. A Bíblia diz que Deus não olha a aparência. E Samuel, irmãos, ele olhou para a aparência. A Bíblia diz que Deus, ele não vê como o homem vê. Samuel, ele enxergou somente a aparência. Certamente será esse. Viu bonito, boa aparência. Mas Deus olha o coração. E Deus não testificou que não era Eliabe, não era Abinadab e não eram os demais irmãos de Davi. E aí a Bíblia ressalta que Samuel, ele passa por todos os irmãos de Davi, por todos os filhos de Jessé, e ainda pergunta: acabaram-se os mancebos? Em outra tradução da Bíblia, acabaram-se os jovens? E aí Jessé diz: não, falta Davi, que é o menor da casa. Falta um, que é o menor da casa, e está apacentando as ovelhas. Só, irmãos, que a palavra do Senhor diz que Samuel mandou chamá-lo e deu uma ordem, que ninguém iria se assentar à mesa enquanto Davi não chegasse. O que é que eu quero trazer, irmãos, nessa noite para a nossa vida? Que muitas das vezes, irmãos, a gente olha para a aparência, a gente julga pela aparência, a gente olha até não dá nada, mas Deus dá, irmãos. Às vezes a gente julga, fala coisas que não deve, mas a gente não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque, irmãos, de repente a pessoa é uma escolhida ou um escolhido de Deus. Eu quero deixar uma palavra nessa noite: não se levante contra o servo do Senhor. Sabe por quê? Porque você não conhece a vida espiritual de ninguém. Às vezes você olha a pessoa que não fala bem, que não se veste bem ali na igreja ou ali pregando na rua, e às vezes você chama de doido, de maluco, se mete, se levanta contra o servo de Deus. E de repente você não sabe a intimidade que aquela pessoa tem com Deus. E foi o que aconteceu aqui, irmãos. Davi, ele estava trabalhando. Davi, ele era o menor da casa, mas Deus tinha promessa na vida de Davi. E a Bíblia diz, irmão, que mandou chamar Davi. Davi veio e ninguém se assentou à mesa enquanto Davi... Ele deu uma ordem que ninguém ia se assentar à mesa enquanto Davi não chegasse, irmãos. Então eu quero dizer nesta noite que quando Deus quer fazer, irmão, ninguém impede. A porta que Deus quer abrir na minha e na tua vida, ninguém vai impedir. Porque, irmãos, olhando, humanamente falando, Davi não tinha chance nenhuma de ser honrado. Porque Davi nem estava na casa. Davi, irmãos, era maltratado. Davi nem estava na casa. Todos os outros filhos estavam na casa, mas Davi não estava na casa. Só que Deus, quando quer fazer, irmãos, ele não precisa de ordem humana. Quando Deus quer fazer, irmãos, ele não precisa da autonomia do homem. Quando Deus quer fazer, irmãos, ele simplesmente faz. E foi o que Deus fez na vida de Davi. Deus, irmão, ungiu Davi como um rei. E os irmãos ficaram todos com a cara para cima mexendo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é Ele quem abre a porta. É Deus quem abre a porta e é Deus quem fecha a porta. É Deus quem exalta, é Deus quem abate. É Deus quem faz o homem rico ou pequeno.
E muitas das vezes a gente espera no homem. Mas eu quero trazer, irmão, essa palavra nessa noite, para tu esperar somente no Senhor. Porque muitas das vezes a gente espera no homem. Como aconteceu comigo, eu esperei no homem. Às vezes a gente espera no pastor. Às vezes a gente espera no nosso líder. Espera no prefeito, espera no amigo, espera em tantas outras pessoas. Espera no advogado, espera no médico. E não espera em Deus. Às vezes a gente confia no nosso diploma. Às vezes a gente confia naquela empresa porque tem um amigo lá dentro. E não confia em Deus. Então, que nessa noite nós venhamos confiar tão somente no Senhor. A palavra do Senhor fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos missão é no nome do Senhor. E é nesse nome, irmão, que você também que está me ouvindo aí do outro lado tem que fazer missão. Porque, irmão, o homem é falho, o homem é pecador, o homem é um pobre miserável, o homem promete e não cumpre. Mas aquilo que Deus falou na tua vida que vai fazer, Ele vai fazer. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele faz tudo no tempo certo. Então, que você possa tão somente confiar no Senhor. Esperar no Salmo 40. Porque, irmão, quando Deus quer fazer, Ele não precisa de nada. Às vezes, eu mesmo já falei, o que não é visto não é lembrado. O que não é visto não é desejado. Mas, irmão, isso funciona para o homem. Para Deus, irmãos, as coisas funcionam diferente. As coisas no mundo espiritual, irmão, não funcionam como no mundo físico. Porque a gente não precisa estar se humilhando atrás de ninguém, irmão. A gente tem que se humilhar diante de Deus. Porque a palavra só fala que é para a gente se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Porque no tempo certo, irmãos, Ele há de nos exaltar. Então essa palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Confia tão somente no Senhor. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E que vocês tenham uma noite na perfeita paz do Senhor. Fiquem com Deus.